Gente querida, nós vamos dar mais um passo na nossa série de reflexões aqui, apresentando ainda o tema desse ano, nosso mundo, nossa missão. E hoje nós vamos ler um texto lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós falamos sobre esse despertamento, contando um pouco da história de Neemias. Depois nós nos lembramos um pouco sobre essa questão da nossa identidade, lembrar quem nós somos com a história de Daniel. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre isso, o nosso mundo, com essa história de Paulo. Então, Atos capítulo 17, verso 22. Atos 17, 22, diz assim: Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Em 2016, Isabela e eu nos casamos, e foi um casamento que foi muito planejado, esperado, sonhado e trabalhado. E então, quando a gente foi fechar a lua de mel, eu implorei lá junto ao RH que a gente pudesse ir para um dos lugares que eu sonhava conhecer, que era a Suíça. Sonhava em conhecer Genebra, o lugar no qual João Calvino pastoreou os crentes reformados no século XVI. Nós fomos para a Suíça. E eu e minha esposa, nós gostamos muito dessas cidades alpinas, assim, frias, e a gente ama fondue. A gente ama fondue, né? Toda vez que a gente pode, a gente entra mesmo firme num fondue, e aí nós ficamos numa cidadezinha, Montreux, que é uma cidade de fala francesa e que é muito famosa por causa de um festival de jazz que tem ali, que é muito famoso também, tem a estátua do Fred Mercury lá, e então nós saímos uma noite para comer um fondue, nós entramos assim numa cave de pedra, muito bonita, toda suíça, e nós então já abrimos lá o menu e estava lá fondue, então a gente pediu um fondue, ficamos lá na mesa esperando, cheios de expectativa, era a nossa lua de mel, era a Suíça, era o fondue. E então, o garçom veio, um senhor muito educado, dos cabelos já alvejados pelo tempo, e colocou então uma cestinha de uns pães artesanais, com a casca bem dura, assim, e para gente brasileiro, bem sem graça e meio sem gosto, um pão com a cara meio caída e o gosto mais caído ainda, e uma cumbuquinha assim, com um pouquinho de queijo. E aí, eu com a minha esposa nos animamos, né? Falamos, já chegou a entrada. Já chegou a entrada, ótimo. Daqui a pouco vai começar a vir, né? A picanha na chapa, vai começar a vir o chocolate, as frutinhas, vai ser um rebenta esse trem aqui hoje. E aí,
o queijo estava ali, foi comemos pão, e come pão, eu estava morrendo de fome, o pão foi chegando no fim, e o queijo também, e o garçom não volta, e o tempo passa, e aí uma suspeição começou a habitar a minha mente inquieta, e um calafrio me espinhou a alma. Eu chamei o garçom e falei para ele, meu senhor, e quando é que vem o resto do fondue? Ele falou assim, mas vocês já estão até acabando de comer o fondue? Eu olhei para ele, ele olhou para mim, foi como se fosse um contato alienígena de primeiro grau, sabe? Eu não estava entendendo o que ele estava falando, ele também não estava entendendo o que eu estava falando. E aí, foi ali um dos momentos de choque de cultura, na nossa expectativa, né? O fondue, para o suíço, é isso, é um cesto de pão com um pouco de queijo derretido, num blend de queijos especiais, e é isso, e acabou. E tudo mais que foi criado aqui em terras brasilianas. E não existe pizza de sorvete fora do Brasil, nem pizza de chocolate, nem fogaça de pizza. Isso pode quebrar o seu coração como quebrou o meu, mas o fato é que nós vivemos num lugar muito peculiar com a sua cultura. Esse contato me chamou a atenção para a maneira como muitas vezes nosso contato com uma outra cultura pode revelar, pode fazer revelações a respeito da nossa cultura, a gente passa a se ver um pouco melhor, mas pode também mostrar como nós podemos falar ou agir de forma inadequada e imprópria quando nós não sabemos direito onde nós estamos. Quando nós não entendemos direito isso que nós chamamos de contexto. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o fato de que a missão de Deus para nós, ela nunca é etérea, ela nunca é genérica. Deus nos coloca em lugares específicos. Quando eu digo isso, eu estou pensando em que lugares? Deus nos coloca numa família específica, num trabalho específico, num setor industrial específico, e cada um desses contextos tem suas próprias peculiaridades. E para que nós sejamos cristãos fiéis, nós temos que entender aonde Deus me colocou e qual a minha missão ali. O livro de Atos, ele tem uma divisão que vai do capítulo 1 até o capítulo 12, onde nesses primeiros capítulos a figura central é Pedro como representante do colegiado apostólico, ao qual Jesus havia legado a liderança da igreja. Mas do capítulo 13 para frente, Paulo, ele fica em segundo plano, assim como os acontecimentos em Jerusalém, e na frente, em primeiro plano, a narrativa sobre as 3 grandes viagens do apóstolo Paulo e todo o impacto histórico, geográfico e cultural que essas viagens criaram. Nós estamos precisamente na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo ele não estava indo para Atenas. Ele estava indo para outro lugar, para Corinto, uma cidade também muito importante. Mas houve um problema de logística, ele desencontrou-se da sua equipe, e ele ficou em Atenas e pediu que parte da sua equipe pudesse encontrá-lo ali, para que eles, uma vez unidos, pudessem prosseguir viagem. Então Atenas era um lugar de passagem. Mas Paulo, vendo a cidade, a geografia, os ídolos e tal, começou a ficar com o coração angustiado. O texto diz que ele ficou, na verdade, irado. A palavra grega denota um incômodo, um desconforto com a idolatria da cidade. E então Paulo começou a falar com as pessoas sobre Jesus e começou a cutucar com aquele incômodo próprio do apóstolo Paulo. E de repente alguns filósofos ouviram Paulo falando em público com outros judeus e eles o convidaram para falar no Areópago. O que é o Areópago? O Areópago havia sido antigamente um tribunal para julgar assassinatos, homicídios. Mas aos poucos, o Areópago se tornou uma espécie de conselho no qual os anciãos da cidade julgavam as causas da cidade. Então era como se fosse uma câmara de vereadores ou de deputados que recebiam as queixas e que tomavam decisões pelo bem da cidade. A questão é, Paulo foi chamado diante do Areópago para que ele pudesse apresentar ali a sua mensagem, e o Areópago pudesse decidir se a mensagem de Paulo era ofensiva e perigosa, e ele então seria licenciado para falar, ou então ele seria calado, vetado e seria censurado. Paulo está diante do Areópago para cumprir uma formalidade de uma cidade grega
como eram as polis do tempo do primeiro século. Então, quando Paulo chega diante do Areópago, nós notamos uma coisa muito engraçada, não sei se você notou, mas nós lemos precisamente o discurso de Paulo diante do Areópago. É o seguinte, Paulo, ele tinha um modus operandi, ele tinha um método de trabalho. Ele chegava numa cidade, ele procurava a sinagoga. Quando ele chegava na sinagoga, ele usava o seu profundo conhecimento rabínico para mostrar que Jesus era o Messias esperado pelos judeus, e ele fazia várias conexões entre Jesus e os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Ele mostrava que Jesus era o verdadeiro descendente de Davi, ele mostrava que Jesus era o segundo Adão, como ele escreve aos Romanos. Então ele fazia um link da pessoa de Jesus com toda a teologia do Antigo Testamento. Mas quando você lê o discurso de Paulo aos gregos, você vê que ele não cita Abraão, não cita Isaac, não cita sequer o povo de Israel, não cita Davi, não fala que Jesus é o Messias. Ele muda totalmente a maneira como ele prega, como ele fala, e ele fala sobre algumas doutrinas que fariam sentido na cabeça dos gregos que não liam a Bíblia que Paulo lia, que era o Antigo Testamento, e ele começa a falar sobre um Deus que cria, sobre um Deus criador dos céus, da terra. Ele começa a falar sobre coisas com as quais todos poderiam empatizar e entender, e pasme, ele coloca na sua fala duas citações de poetas gregos, citando ipsis literis, letra por letra, palavra por palavra. A primeira citação que Paulo faz é de um poeta cretense chamado Epimênides, num hino que havia sido feito a Zeus no século VII a.C. E o segundo vem de um poeta chamado Cleantes, também de um hino a Zeus. Ele se apropria de coisas que os poetas cretenses falavam sobre Zeus e falou, na verdade isso daqui é sobre o Deus criador de todas as coisas. É absurda a capacidade de Paulo de chegar numa cultura, entender o seu contexto e se colocar ali dentro de uma maneira que faz sentido para quem está ouvindo o apóstolo Paulo. Aí você pode dizer assim, olha Jefferson, de verdade, esse papo está muito desconectado de mim, da minha realidade, porque eu não sou evangelista, eu não sou missionário, eu não vou para outra cultura, eu não vou para lugar nenhum, eu estou aqui mesmo. Então, parece que é assim, mas não é bem assim. Em primeiro lugar, pelo fato de que se existe na sua vida uma pessoa sequer com a qual você se importe e que não conhece a Jesus, então você já está diante do seu campo missionário. Se existe uma pessoa na sua vida, pode ser um vizinho, um amigo, um parente, uma pessoa sequer com a qual você se importe e que não conhece a Jesus, você já está diante de um campo missionário. Mas Paulo e a sua atitude diante do Areópago tem uma implicação ainda um pouco mais profunda para nós. Pelo seguinte, a primeira pergunta que eu tenho para você hoje é o seguinte, você está consciente da sua missão? E a gente vem conversando sobre isso aqui, que é o seguinte, nós muitas vezes estamos num lugar no qual Deus nos colocou, mas nós não estamos conscientes de que Deus me colocou ali com um propósito. Você vai todos os dias para o trabalho, você vai todos os dias para a faculdade, você vai para o lugar que Deus te colocou em relações com pessoas, mas existe pouca consciência de que foi Deus que te colocou ali. E de que te colocando ali, Ele tinha um propósito em mente para você e por meio da sua vida. A grande questão é que, note comigo, nós não estamos muito conscientes e porque nós estamos um pouco letárgicos e sonolentos, nós não estamos nos preocupando bastante. Eu já falei isso aqui, quem não se preocupa não se mobiliza. A ação é precedida por uma preocupação. Como é que foi? Paulo chegou em Atenas. Não era o propósito de Paulo plantar uma igreja em Atenas, ele não tinha nenhum projeto para Atenas, ele estava ali apenas de passagem. Ele poderia ter ido para a praia, ele poderia ter ficado na piscina do hotel, ele poderia ter ficado na sauna do hotel, ele poderia ter ido para um spa, ele poderia ter feito massagem, mas ele se preocupou com a condição espiritual daquelas pessoas. Ele se preocupou com a condição espiritual daquelas pessoas. Então, a primeira pergunta é, você está consciente, você está acordado? O segundo ponto de hoje é, aonde é que Deus te plantou? A coisa que eu mais ouço no gabinete,
quando as pessoas começam a abrir seu coração para mim é: pastor, por que é que Deus me colocou nessa família, pastor? Por que é que Deus me colocou nesse emprego? Por que é que Deus me colocou para trabalhar com essas pessoas? Porque basicamente elas estão dizendo assim: pastor, o senhor não sabe o que eu estou vivendo, eu estou num contexto difícil, eu estou numa família difícil, eu estou diante de um cônjuge difícil, eu estou num setor industrial difícil e corrupto, e eu estou aqui numa empresa que é uma bagunça. Pastor, por que que Deus me colocou aqui? Esse lugar está difícil demais para mim. E nós muitas vezes fazemos uma oração que é: Senhor, me tira desse lugar e me coloca num lugar mais confortável, mais gostosinho, num lugar que tenha pelo menos um ar-condicionado ligado no domingo à noite, Senhor, por favor. Isso é o mínimo do habitável, isso é o mínimo para a condição digna do ser humano. Como é a sua família? Em que família Deus te plantou? Como é a cultura da sua família? Quais são os valores da sua família? Qual é a história? Quais são os pecados geracionais da sua família? E por que Deus te colocou lá? Com que propósito? É exatamente nesse lugar e com esse lugar que você tem que dialogar. Assim como Paulo foi colocado num lugar e ele leu o lugar e ele passou a colocar o evangelho ali, nós também somos chamados para sermos sal e luz aonde nós estamos e interferirmos nas coisas com o poder do Evangelho. Então você foi colocado nessa família para interferir no tecido familiar, no sistema da sua família, com o poder do Evangelho, com o perdão do Evangelho, com o amor do Evangelho, com a visão do Evangelho, com a misericórdia do Evangelho, com a empatia que só o Evangelho tem. Deus te colocou nessa família. Como é o seu trabalho? Quais são os pecados do setor da sua indústria? Quais são os jeitinhos e as propinas e as corrupções típicas do lugar que você trabalha? E como você pode ser ali um estandarte de uma justiça maior e de um padrão maior de vida? Como é a sua faculdade? Como são as pessoas da sua geração, da sua faixa etária, o que elas estão buscando, o que elas estão vivendo? Lembre-se, Deus te coloca num contexto. Ele te coloca num contexto para que você faça a diferença. E a terceira pergunta é: onde Deus nos colocou como igreja? Deus nos colocou num bairro, irmãos, que quando eu falava para as pessoas assim: olha, eu creio que Deus está chamando a minha esposa e a mim para nós plantarmos uma igreja no Aquários, as pessoas falavam: vá de retro. Vá de retro, não faça isso. Você vai para lá para quebrar sua cara, para ser envergonhado, porque nada pode prosperar lá. Os condomínios são fechados, as pessoas são ricas, ninguém quer saber de Jesus ali. Não tem nada para você ali, não vá. Eu ouvi isso de todos os meus amigos pastores. Todos. Todos. E quando eu cheguei aqui, para morar aqui no início de 2021, que eu comecei a entender a dinâmica do bairro, eu comecei a entrar de fato numa crise espiritual. E comecei a fazer orações de vítima. E as orações de vítima são aquelas orações mais assim: Senhor, por que eu? Por que eu nesse lugar tão difícil, Senhor? O Senhor poderia me enviar para um lugar mais fácil? Todos os meus amigos estão em lugares mais fáceis. Por que nós, Senhor? Por que eu? Por que aqui? E tal, e lá, 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 e lá, lá, lá. Aos poucos o meu coração foi se deformando. Mas ouça essa história. A pessoa estava desempregada há algum tempo e ela orava de joelhos pedindo que Deus pudesse abrir uma porta de emprego e que ela pudesse ser uma bênção e que esse emprego pudesse ser de um profundo propósito na sua vida e para a vida das pessoas ao seu redor. Ela se inscreveu para vários processos seletivos. E todos os processos seletivos foram caducando e ela foi fracassando, só que um processo seletivo foi para frente. E essa pessoa foi chamada para fazer uma entrevista. E ela foi descobrir que o trabalho de um serviço de urgências na escala da madrugada, das 2 às 10 horas da manhã.
Ela fez o processo seletivo, achou aquilo tudo um trabalho muito chato, sem sentido e sem propósito, e então essa pessoa, porque estava sem dinheiro, com as contas atrasadas, aceitou aquele trabalho por mero pragmatismo. Mas aquela pessoa que já havia entrado no trabalho um tanto, sem aquele senso de propósito, então começou a atender as ligações da madrugada, das emergências. E o que eram as emergências? Uma briga de marido e mulher, um gato que sumiu de casa, um cachorro que saiu correndo pela rua, um bêbado que estava em coma alcoólico, e coisas das mais variadas, das mais inúteis, das mais fúteis aconteciam durante a madrugada, e aquela pessoa passou 4 meses assim, e o senso de propósito dela, que já estava do tamanho de uma noz moscada, foi diminuindo e sumiu. E então, numa madrugada, ela chegou atrasada no trabalho, e lá pelas 4 horas da manhã, o telefone tocou. E ela pensou consigo, isso é uma grande bobagem. É um marido, é uma dor de dente, é um gato numa árvore, e eu aqui, assistindo minha serinha da Netflix, na moral, vou ficar quietinho aqui e fingir que nada aconteceu. Ela tirou o telefone do gancho e bateu de novo. O telefone tocou de novo, ela tirou e bateu de novo. O que essa pessoa não sabia é que do lado de lá, uma menina de 9 anos ligava dentro das ferragens de um carro com seus 2 pais e seu irmão mais velho, ela, a única desperta e acordada numa cadeirinha de segurança, enquanto seus pais estavam desacordados e inconscientes pedindo resgate. Eventualmente, um carro passou pela estrada e socorreu aquela família. Mas como você sabe, quando alguém está com hemorragia, 10 a 15 minutos é determinante para a vida ou para a morte. E os 2 pais e o irmão daquela menina morreram. Porque aquela pessoa se esqueceu de um princípio. Deus nunca erra quando te coloca num determinado lugar. Deus nunca erra quando Ele te coloca num determinado lugar. Você acha que Deus errou com você, colocando você na sua família? Ou é mais provável que você não queira ver, ou talvez não queira aceitar o propósito que Ele tem para você na sua família? Você acha que Deus se equivocou ao colocar você no seu trabalho? Ou é mais provável que você esteja com medo de enfrentar as implicações do fato de que Deus te colocou exatamente no lugar em que você precisa estar? Toda vez que nós perdemos a percepção de que Deus nos coloca em um determinado lugar existencial com uma missão, nós falhamos na missão. E qual é a implicação disso? Vidas são prejudicadas pela nossa desobediência. Deus me colocou numa família difícil, eu não nego. Quando eu vou visitar uma família nova da igreja e as pessoas, e aí, pastor? A esposa conta a história dela, né? Minha mãe, meu pai, minhas irmãs, minha família, meus sobrinhos e tal. Aí as pessoas perguntam assim, pastor, e a sua família? Eu já vou sacando uma cartolina, já vou pegando um giz de cera que é para desenhar a bagunça que é lá em casa, mãe daqui, pai de lá, não sei quantos irmãos e uma bagunceira. Mas eu sei, Deus me colocou nessa família. É essa família que eu preciso ser exemplo. É para os meus irmãos que eu preciso ser um modelo. Eu sou o irmão mais velho da minha casa. Eu não posso desamparar minha mãe. Eu não posso deixar de cuidar dos meus irmãos. Eu não posso de trabalhar pelo futuro dessa minha família. Sabendo que minha primeira família é minha esposa, e ela sabe disso também, eu coloco ela à frente e antes de todos os meus familiares, inclusive da minha própria mãe, porque é assim que a Bíblia ordena, mas eu nunca vou deixar de desamparar a família que Deus me deu. Nós temos que estar conscientes da nossa missão. Quando nós esquecemos de que Deus nos colocou num determinado lugar, nós fracassamos terrivelmente. E deixa eu te contar uma coisa, existem determinados erros que não podem ser desfeitos e existe um tempo que, uma vez perdido, não pode ser recuperado. Não pode ser recuperado.
Então, por que ao invés de falar assim, nossa, por que Deus me deu esse marido, velho? Por quê? Por que eu, Senhor? Por que você não entende que Deus te deu esse marido difícil para que você pudesse cuidar dele? Dá umas pauladas na cabeça dele de vez em quando, porque ele precisa, mas cuidar dele. Deus te deu essa esposa, assim, com as características dela, para que você cuide dela. Deus te colocou nesse lugar de trabalho, e Deus te deu esse filho. Irmãos, tenhamos mais consciência. Eu quero encerrar dizendo o seguinte. Eu posso sentir daqui você dizendo assim, pastor, o meu lugar é muito difícil, a família. Irmãos, vou te falar uma coisa, todos nós achamos que o nosso lugar é mais difícil do que o do outro, sabia de uma coisa? O pastor que está plantando igreja no morro, ele acha que a missão dele é a mais difícil. O cara que é mandado para um lugar de gente rica, em que ninguém quer ouvir nada do evangelho, ele acha que a missão dele é mais difícil. O cara que vai evangelizar na África, a missão dele é mais difícil. O cara que vai para a Disney, acha que a missão dele é mais difícil. E eu que vim para o Aquários, achava que a minha missão é mais difícil. Isso absolutamente não existe. Toda missão é difícil. Ponto final. Toda missão é difícil. E se você acha que a sua é mais difícil, eu tenho uma notícia boa para você. Havia uma missão que era impossível para mim e para você. A saber, que nós pudéssemos ser justos, obedientes, santos e perfeitos, sem nenhum tipo de pecado, para sermos no final aceitos por Deus pela nossa própria justiça. Mas como isso tudo era muito impossível para nós, o Pai enviou um homem para cumprir essa missão que era impossível para mim e para você. E ele viveu uma vida santa. Ele de fato viveu uma vida irrepreensível. Ele viveu uma vida justa. Mas no final, ao invés de colher os sucessos dessa obediência, ao invés de colher as bênçãos dessa vida santa e pura, Jesus foi pregado numa cruz, abandonado pelos seus amigos, traído pelos seus íntimos, abandonado por todos, morrendo sob a maldição do meu pecado, para que todas as justiças e méritos de Jesus fossem colocadas sobre mim, que sou pecador. É por isso que o autor de Hebreus diz assim, se você está desanimado na sua caminhada de fé, e se você acha que a sua missão é tão difícil, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. E então nós voltaremos para a mesma missão, com mais propósito, com mais foco, com mais empenho e com um coração mais leve. Coração mais leve. O seu fardo não é tão pesado assim. O seu fardo não é tão pesado assim. Nós sabemos pela Escritura que Deus não dá um fardo tão pesado que nós não possamos carregar. Eu quero te dizer, eu sei que parece cruel falando assim, mas eu quero olhar nos seus olhos e dizer, esse é o seu fardo, essa é a sua missão, faça isso com fidelidade, porque se você tiver um apagão e no meio da madrugada não atender o telefone, eu te prometo, no futuro você se arrependerá, no futuro você se arrependerá. Existem muitas coisas das quais eu me arrependo tremendamente, e eu realmente gostaria de consertá-las. Mas infelizmente eu não posso mais. Não posso mais. Ao longo da minha vida espiritual e da minha jornada com Jesus, eu tive muitos apagões. Muitas tardes, manhãs e noites nas quais eu não atendi o bendito telefone. Isso ficará na minha conta, ficará no meu registro. Um dia, infelizmente, eu terei que responder por isso. Conto com a misericórdia de Deus, mas não levo o meu pecado de menos importância. Não menosprezo as faltas que um dia eu cometi. Eu te peço, não durma, não fique sonolento, não fique distraído. Deus te colocou no lugar certo. Você é a pessoa certa para a missão certa. Reforce o seu coração. Aonde é que Deus te colocou? Em que família? Em que contexto? Diante de quais desafios? Esse é o seu mundo. Essa é a sua missão. Jesus querido, nos perdoa. Nos perdoa todas as vezes que, por muitos motivos, sejam eles plausíveis ou não,
no meio dos nossos apagões espirituais e no meio, Senhor, da nossa letargia, nós não atendemos o seu chamado, não tomamos consciência da sua missão para nós, onde nós estamos. Muitas vezes, Senhor, nós negligenciamos o nosso papel nesse lugar existencial no qual o Senhor nos colocou. E por causa disso, pessoas sofrem, por causa disso, outras tantas definham, por causa disso, pessoas deixam de ser amadas, protegidas, cuidadas. Senhor, nos dá um senso maior de responsabilidade. A missão nunca se acenderá no coração da igreja sem um forte senso de responsabilidade. Abre os nossos olhos, Jesus, para que nós estejamos no mesmo emprego, na mesma família, no mesmo casamento, no mesmo trabalho, no mesmo contexto, com olhos diferentes, com um coração diferente, com uma percepção de que o Senhor nos plantou ali e que ali nós fomos alocados para uma importante missão. E que ao fazer isso o Senhor nos confiou vidas, pessoas, histórias. O Senhor depositou sob a nossa mordomia realidades importantes, eternas, profundas. Senhor, nos ajuda, nos socorre, para que nós possamos entender onde nós estamos, onde nós fomos colocados e como nós podemos atender o seu chamado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.